Essa aula foi feita através de esquemas desenhados que facilitam o entendimento do assunto. Você também terá várias dicas de como linkar e como memorizar melhor o nome e função das estruturas, gravando mais fácil ao invés de depender da decoreba. E nesse vídeo a gente vai aprender as diferenças anatômicas e farmacológicas ou químicas do sistema nervoso autônomo. Então, pegue papel e canetas coloridas ou seu tablet para tomar notas e bons estudos. A gente já viu no outro vídeo o sistema nervoso simpático e parasimpático, e agora a gente vai ver a diferença anatômica e farmacológica. Ou seja, de onde saem, em como se comportam cada um dos elementos que formam o simpático e o parasimpático, e também através de quais substâncias químicas eles conversam. A gente vai continuar naquele mesmo esquema. Se você não assistiu às aulas anteriores, sugiro que você assista, e o objetivo é que você também tenha o material de revisão produzindo junto comigo. O sistema nervoso autônomo ele é composto basicamente por dois neurônios, sempre assim, sendo que um desses neurônios é chamado de pré-ganglionar e o outro neurônio é chamado de pós-ganglionar. Para sabermos, o pré-ganglionar ele é sempre mielinizado. Aqui os impulsos são saltatórios na fibra. Já o pós-ganglionar, não mielinizado. Eu também tenho, portanto, gânglios relacionados ao sistema nervoso autônomo. Há uma diferença aqui entre os gânglios simpáticos e gânglios parasimpáticos. Os gânglios simpáticos, eles são chamados gânglios da cadeia vertebral ou da cadeia paravertebral. Paravertebral. Também eu tenho outro tipo de gânglios simpáticos, que são os pré-vertebrais. Pré-vertebrais, ou também chamados de pré-aórticos. Pré-aórticos. Parasimpático, eu vou ter gânglios intramurais. Tem esse nome porque eles estão colados no muro do órgão, onde vai ocorrer a inervação. E eu também tenho gânglios cranianos. São 4. Vou esquematizá-los aqui. O gânglio ciliar, gânglio pitérico palatino. Feio isso aqui, mas vai assim mesmo. Submandibular. E o gânglio chamado óptico. Eu vou fazer um esqueminha aqui, vocês vão fazer junto comigo, de todas essas informações que eu passei até agora. Bom, galera, vamos desenhar aqui de forma esquemática medula. Imagina então que isso aqui é parte do sistema nervoso central. Medula. Tudo que mora aqui dentro, somente aqui dentro, faz parte do sistema nervoso central. Tudo que sai daqui para fora é parte do sistema nervoso periférico. Vou fazer aqui esquematizado uma célula nervosa, neurônio, motor, somático, que vai inervar um músculo. Então imagina isso aqui um músculo qualquer. Um músculo esquelético. Esse aqui é o chamado motoneurônio. Neurônio alfa. Então essa representação do motoneurônio, que vai controlar os músculos esqueléticos. O corpo está dentro do sistema nervoso central e o seu axônio sai para fora, periférico, e chega até o músculo diretamente. Não tem nenhuma outra célula entre esses dois tecidos. Ao contrário do que acontece aqui no sistema nervoso autônomo. Como eu escrevi aqui em cima, o sistema nervoso autônomo é composto sempre por dois neurônios. Um que sai
do sistema nervoso central. E vai conversar com outro, deixa eu mudar a cor aqui, vai conversar com outro, que vai até o tecido-alvo. Como a gente viu lá no primeiro vídeo, como eu tenho aqui milhares de corpos de neurônio, imagine, nessa região, vai haver uma dilatação do nervo que é chamado de gânglio. Então, gânglio é local de acúmulo de corpos de neurônio no sistema nervoso periférico. Aqui eu vou ter um gânglio. E é por isso que é chamado essa primeira parte da fibra do sistema nervoso autônomo de pré-ganglionar e essa aqui de pós-ganglionar, antes e depois do gânglio. Esse esquema aqui primeiro é do simpático. De forma geral, assim, a organização dos nervos simpáticos. Já o parasimpático é um pouquinho diferente. Vocês vão entender nesse esquema. Aqui, vou dar cor. E aqui. Vou fazer o desenho também de um gânglio. Então, também eu tenho uma fibra pré-ganglionar e uma fibra pós. E nesse esqueminha a gente já pode ver uma diferença anatômica geral, que é o tamanho da fibra pré e pós-ganglionar. No simpático a fibra pré é mais curta e a pós mais longa, contrário aqui no parasimpático. Isso de uma forma geral, né? A grande maioria das fibras, antes de chegar no gânglio, no sistema nervoso simpático, são mais curtas do que a pós, e a mesma coisa acontece aqui no parasimpático. A grande maioria são mais longas e as fibras pós são mais curtas, até porque o gânglio do parasimpático geralmente está colado no órgão. Então a fibra tem um pequeno trajeto só para percorrer depois do gânglio. Essas fibras vão chegar e vão inervar aqui, eu vou colocar um quadradinho para esquematizar os tecidos. Músculo liso, músculo cardíaco e glândulas. É onde vão chegar as informações do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. E eu vou ter uma conversa entre a fibra pré e pós-ganglionar do simpático através da acetilcolina. E também aqui, no parasimpático, acontecendo a mesma coisa, através da acetilcolina. Deixa eu só deixar aqui, para ficar bonitinho. Parasimpático. Agora sim. Já a conversa entre a fibra pós-ganglionar simpática e os tecidos aqui é através da norepinefrina ou noradrenalina. Norepinefrina, ou também chamada de noradrenalina. E aqui a conversa entre o pós-parasimpático e os tecidos é da acetilcolina. A conversa das duas fibras, tanto simpático do parasimpático, pré e pós-ganglionar, é através do neurotransmissor acetilcolina e só modifica da conversa com o tecido-alvo, que no parasimpático é acetilcolina sempre e no simpático é, na maioria das vezes, noradrenalina. Só para lembrar que todo neurotransmissor noradrenérgico vai chegar em receptores adrenérgicos. Receptores adrenérgicos. E a acetilcolina tem que atingir receptores colinérgicos. Para entender melhor alguns nomes que a gente está utilizando aqui nesse esquema, vamos ver a etimologia de algumas palavras, como a glândula, que pode ser chamada de adrenal ou suprarrenal. É o mesmo tecido, só que aqui vem do latim, onde ad quer dizer junto, e renis, onde que deu a palavra renal, quer dizer rim. Quem deu o nome se referia àquela glândula que está colada ao rim, junto ao rim. Já supra é grego e quer dizer acima. E renal, também rim. Acima do rim. Alguns autores defendem que, para humanos, a gente deveria usar o termo suprarrenal, já que na nossa posição bípede, posição anatômica, nossa glândula fica acima do rim. Em outros animais de 4 patas, a glândula acaba ficando ao lado do rim. Então, esse termo seria mais correto, adrenal. Mas vários autores que escrevem sobre anatomia e fisiologia humana utilizam também adrenal para essas glândulas. E lá no meio da adrenal, ela vai liberar catecolaminas. Liberar catecolaminas no sangue.
São monoaminas que possuem um grupo que é chamado catecol, derivadas da tirosina. Quais são essas substâncias? Catecolaminas, adrenalina, a noradrenalina e a dopamina. Então aqui, de novo, AD, acima, rim, mais a terminação ina, que indica o princípio ativo. Mesma coisa aqui, igualzinho, só que tem o NOR. O NOR indica é um encurtamento para normal. É uma molécula parecida com a adrenalina. Quando tem o NOR, ela tem uma modificação em um grupo químico. É um pouquinho diferente a composição da adrenalina e da noradrenalina. Só que também a gente tem um sinônimo para adrenalina, que é epinefrina. Epinefrina. E aqui também vai virar norepinefrina. Isso. É a mesma coisa com nomes diferentes. Depende da raiz. Aqui veio da mesma raiz de adrenal. E aqui veio de uma raiz do grego e não do latim. Onde ep quer dizer acima e nefron quer dizer rim. De onde vem a palavra nefrologista, por exemplo. E a mesma coisa aqui. O ina no final, designando o princípio ativo. E aqui também, como no ordem normal, ep acima do nefron, mais o ina. Então, portanto, adrenalina e epinefrina são a mesma estrutura. Como eu disse, autores mais puristas preferem que em seres humanos a gente use epinefrina e norepinefrina. Seria o termo mais correto, já que a glândula está acima dos nossos rins. Eu vou desenhar algumas exceções aqui que tem do sistema nervoso simpático. Primeira, relacionada à inervação da suprarrenal. Então chega aqui a glândula suprarrenal, vou fazer de forma esquemática aqui. A medula da suprarrenal, ela é inervada. Deixa eu apagar aqui para fazer mais bonitinho. Então aqui, suprarrenal. Ela é inervada diretamente por uma fibra pré-ganglionar. Não tenho fibra pós-ganglionar chegando até a suprarrenal, mas é a única exceção. Então, um disparo aqui simpático que chega até a medula da adrenal ou suprarrenal, vai diretamente para uma célula chamada de cromafim. Ela também libera acetilcolina. E essas células cromafins vão liberar aqui dentro do sangue para cá. Imagina então ela liberar aqui para dentro, uma setinha. Catecolaminas. Quais são as catecolaminas? Mais ou menos 80% da produção é adrenalina, 20% noradrenalina e mais ou menos valores irrisórios, talvez 1% ou menos, de dopamina. Essas substâncias dentro da circulação sanguínea aumentam, somam-se ao efeito simpático gerado pelos neurotransmissores que chegam diretamente nos órgãos. Então eu tenho também uma circulação de hormônios que estão dentro do sangue que vão chegar a esses órgãos e gerar também os efeitos simpáticos de forma mais intensa e mais prolongada. E uma outra diferença também, uma exceção às regras aqui do simpático, é que eu também tenho alguns locais onde o simpático, aqui o gânglio, aqui a fibra pós, vai chegar até algumas estruturas com algumas glândulas sudoríparas, alguns vasos sanguíneos
do sistema músculo-esquelético. E também aos músculos piloeretores. Vai mudar essa relação química pré e pós-ganglionar. Aqui é acetilcolina, como aqui em cima. Também é. Porém, nesses locais, e somente neles, da fibra pós-ganglionar que conversa com esses tecidos, também é acetilcolina. Então, para a gente organizar algumas diferenças, sistema nervoso simpático e parasimpático, a gente pode dizer que as fibras do simpático, a pré-ganglionar curta e a pós-ganglionar mais longa, de forma geral. Do parasimpático é o contrário, a fibra pré longa e a fibra pós curta. Então, relacionado aqui, deixa eu colocar aqui uma para ficar mais relacionado às fibras pré e pós. Eu também tenho as diferenças químicas, ou que algumas pessoas chamam farmacológicas, que aqui no pré é a acetilcolina e no pós, na maior parte, é noradrenalina, norepinefrina. Porque no pré é acetilcolina e no pós também é acetilcolina. Tem uma diferença também na sinapse entre pré e pós. Aqui, no simpático, uma fibra pré vai fazer sinapse. Eu fazer esse um aqui que ficou terrível. Uma fibra pré vai fazer sinapse com mais ou menos 20 fibras pós. Fibras pós-ganglionares. Então imagina, vai sair lá da medula, uma fibra pré, vai chegar lá no gânglio, e essa mesma fibra pré vai conversar lá no gânglio vai fazer disparar 20 fibras pós. Imagina aqui 20, tá? 20. Já aqui no parasimpático, uma fibra pré faz sinapse, ou faz sinapses, com mais ou menos 4 pós. Então, aqui o mesmo esqueminha, bota assim um gânglio, chega lá mais longa e vai fazer sinapse com menos fibras. 4. Em média, tá? Pode ser mais ou menos em cada uma delas. Mas de forma geral, a gente pode ver que uma ativação simpática ela tende a ser mais global, mais generalizada, e a estimulação parasimpática pode ser mais específica, mais localizada. E uma diferença anatômica também é a localização do corpo pré-ganglionar. Então, de onde nasce, no sistema nervoso central, essas fibras? No simpático, sai entre T1, altura medular de T1, até L2, e alguns autores dizem que também pode ser até L3, a variação anatômica. E variação também dessa informação entre autores. Já o parasimpático, ele sai através de pares de nervos cranianos. Então, sai lá do tronco encefálico. Ou dos níveis medulares de S2 a S4. Portanto, a gente disse que a localização de origem dos corpos pré-ganglionares do sistema nervoso simpático ela é tóraco-lombar. E do parasimpático, crânio sacral.
Estou mostrando a imagem para vocês visualizarem, mas no próximo vídeo a gente vai esquematizar certinho, desenhando também um esquema da inervação simpática e parasimpática. Revisão rápida da aula. O sistema nervoso autônomo ele é formado por 2 neurônios, um pré-ganglionar, um pós-ganglionar. A maior parte das fibras pré-ganglionares do simpático são mais curtas e a pós são mais longas, ao contrário do parasimpático, em que a pré é mais longa e a pós geralmente é mais curtinha, já colada no órgão. Todos os neurotransmissores entre a pré e pós-ganglionar é sempre acetilcolina, sempre. E no parasimpático, o neurotransmissor é sempre acetilcolina da pós-ganglionar com o tecido-alfa. Nas sinapses entre a pós-ganglionar do simpático e os tecidos, a maior parte das vezes é noradrenalina ou norepinefrina. Exceção quando eu tenho acetilcolina nas glândulas sudoríparas, alguns vasos sanguíneos dos músculos esqueléticos e nos músculos piroeretores. Também uma diferença na inervação da suprarrenal, onde eu não tenho uma fibra pós-ganglionar clássica. A inervação é feita direta na medula e vai liberar acetilcolina na circulação sanguínea. A conversa entre a fibra pré-ganglionar e pós-ganglionar do simpático é mais generalizada. Uma fibra estimula o maior número de fibras comparado ao parasimpático. Portanto, de forma geral, a informação simpática é mais generalista no corpo e a parasimpática pode ser mais localizada. E uma outra diferença importante é de onde sai do sistema nervoso as fibras simpáticas. De T1 a L2 ou L3, ou seja, são consideradas toracolombares, e a do parasimpático sai do tronco encefálico através de nervos cranianos, ou lá embaixo, na altura de S2 a S4. Portanto, são chamadas de crânio sacral. No próximo vídeo a gente vai fazer um esqueminha desenhado da inervação simpática e parasimpática, saindo todas as fibras lá da medula até seus órgãos-alvos. Até a próxima, galera. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar com os coleguinhas. Bye, bye.